Porque mesmo depois de muitos anos vivendo em países estáveis e seguros, eu continuo sentindo uma ansiedade profunda sobre dinheiro, sobre trabalho e sobre o meu futuro. Isso acontece porque eu carrego comigo o traço de ter crescido em um país extremamente instável, com problemas políticos e econômicos praticamente contínuos e, sobretudo, marcado por uma profunda desigualdade social. E saibam que essa ansiedade que eu sinto, essa pressão, não é uma coisa rara, única e individual. É um efeito que acontece com muitos brasileiros e muitos outros imigrantes de países com características similares. E isso é um processo que afeta diretamente a vida do imigrante e, sobretudo, as relações profissionais. Isso é um grande problema profissional. Isso também é um grande problema pessoal, porque afeta a nossa relação com outras pessoas que não têm esse mesmo, passado, esse background. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a sensação do fracasso, da falha, da derrota, mesmo não estando perdendo, que é uma sensação que muitos imigrantes sentem quando estão trabalhando no exterior. Antes de a gente começar a falar sobre isso, e tem uma pesquisa acadêmica bastante sólida para a gente apresentar para vocês, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e marcarem o sininho de notificação. É muito importante que vocês assim o façam. O like ajuda na recomendação deste vídeo. Nós precisamos ter mais ou menos aqui algo em torno de uns 500 likes nesse vídeo, então deixe seu like, é muito importante para a gente. Você se inscrevendo no canal, você aumenta a visibilidade do canal como um todo, divulgando o nosso trabalho, também é importante. Você pode ainda colaborar de maneiras diversas. Você pode, por exemplo, fazer um Pix pra gente no superpixfc@gmail.com. Criar conteúdo não é fácil, é muito complicado, particularmente quando se faz isso diariamente. Portanto, a sua ajuda é fundamental. Agora, uma maneira melhor de você nos ajudar, você nos ajuda se ajudando, é você se tornando membro aqui do nosso clube, do Clube de Fora para Dentro. Se tornando membro, você tem acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, onde brasileiros que moram por diversas partes do mundo trocam informações e experiências a respeito da vida fora do país e também sobre viagens. Falamos sobre vistos, sobre demandas profissionais, oportunidades, salários, aluguéis, burocracias, enfim. É um grupo de ajuda, onde as pessoas trocam informações. Eu tenho experiência em outros canais, nessa criação de grupos, e esse grupo eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E, na verdade, esse grupo é a essência do canal. Além disso, a gente sorteia brindes para os nossos inscritos. Assim que nós chegarmos a 40 inscritos, nós vamos sortear uma camiseta para esses 20 novos membros. Então, se inscreva no canal, é um custo muito pequeno e ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo falando sobre esse sentimento ruim que aflige imigrantes e aflige imigrantes brasileiros com muita força. Vou soltar a vinheta, é o tempo de você deixar o like. Bom, como a desigualdade vivida na infância molda nossas emoções e decisões ao longo da vida, mesmo quando estamos longe do Brasil. A desigualdade é um problema muito sério, muito forte e que causa marcas profundas no imigrante, e esse imigrante carrega isso por boa parte da vida. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão da desigualdade, como isso afeta a vida do imigrante. Bom, crescer em um ambiente de extrema desigualdade produz um estado permanente de alerta e insegurança emocional. Essa desigualdade social, ela permeia todas as relações dentro de um determinado país. Ela faz com que haja uma permanente sensação de insegurança. Por quê? A desigualdade social coloca muita pressão no mercado de trabalho. Há sempre um número enorme de pessoas pleiteando algumas vagas profissionais. Então, cria-se uma fragilidade nas relações de trabalho. Você está permanentemente na alça de mira do seu chefe ou da sua empresa. Porque a desigualdade social coloca sempre um grande número de pessoas se ofertando para trabalhar por valores mais baixos do que o seu, por exemplo. Então, isso é uma questão muito importante. Isso gera um conceito muito estudado academicamente, que é o conceito de escassez psicológico. Quando se cresce num contexto instável, nossa mente desenvolve uma sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer.
Isso gera ansiedade, mesmo em situações seguras. E é fácil de você entender, né? Não é complicado você entender esse fenômeno. Esse fenômeno acontece porque, pela questão do mercado de trabalho, por tudo aquilo que eu falei anteriormente, e pela sobreoferta, sempre mais oferta de pessoas. E isso faz com que você não só desenvolva essa sensação, mas você tenha você tome uma série de medidas, mesmo profissionais, e mesmo na vida pessoal, na lida com o dinheiro, por exemplo, na sua relação com o dinheiro, que às vezes pode causar situações que vão além do mercado de trabalho. Nas suas relações pessoais, eu vou falar isso um pouco mais para frente. Mas dentro do trabalho, te coloca sempre numa situação defensiva. E sempre faço isso, nos vídeos eu sempre faço um parênteses com relação à generalização, né. Óbvio que não são todas as pessoas, algumas pessoas não têm esse sentimento, mas academicamente falando, estatisticamente falando, essa é uma sensação comum em imigrantes, particularmente imigrantes que saem de países com grande desigualdade social para países com menos desigualdade. É uma coisa academicamente estruturada e estudada. E há um certo consenso a respeito disso. E nós estamos falando desses casos específicos. Bom, eh, pesquisas apontam que insegurança econômica, caracterizada pelo medo de perder o emprego e pela instabilidade financeira do país, tem efeitos negativos significativos na saúde mental, contribuindo para a ansiedade crônica e dificultando a capacidade de planejamento futuro. Ora, não é difícil de entender esse problema. Se você tem medo, vive com medo de perder o emprego, você tem dificuldade, por exemplo, de fazer um projeto da compra de uma casa com financiamento de 20 anos, ou de fazer uma viagem. Isso começa a afetar a sua vida fora do trabalho. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais lá para frente. Mas eu quero que vocês comecem a estabelecer. Dentro do trabalho ficou claro, você se coloca numa situação sempre defensiva. Eu tenho uma história, inclusive, minha para contar. Eh, Aqui no meu trabalho, todo ano nós temos o que eles se chamam de PDCP, né, Plano de Desenvolvimento de Carreira, onde você senta com o seu chefe e o chefe do seu chefe, às vezes, para discutir como você está indo e o seu futuro. E num dessas sessões com os meus 2 chefes, eh, nós chegamos numa conclusão de que em alguns momentos, eu me colocava numa situação muito defensiva. Então, por exemplo, alguém fazia uma crítica e, ao invés de eu aceitar, eu respondia e escrevia tratados, como se eu estivesse sempre me defendendo. E é verdade, e eles estavam corretos. E aí eles me perguntaram por quê, eu falei: "Olha, porque eu quero me proteger", "Mas se proteger do quê? Você não está correndo nenhum risco. Do que você está querendo se proteger?". E aí eu me lembrei da minha vida corporativa no Brasil. Minha vida corporativa no Brasil era assim, era um processo constante de autodefesa. Então eu estava sempre, constantemente, em todas as empresas que eu trabalhei, inclusive de empresas que não eram brasileiras, empresas estrangeiras, era essa postura. Você estar constantemente se defendendo, mesmo que não houvesse uma razão para isso. E é uma questão mais, né, profunda, né. O economista Branko Milanovic, desculpa, destacou que, apesar do crescimento econômico global, a desigualdade de renda aumentou em muitos países. Essa disparidade econômica está associada a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, especialmente entre aqueles que se sentem deixados para trás no processo econômico. O Branco Milanovic também faz essa associação entre renda, desigualdade e essa sensação de insegurança, de derrota, de medo e da constante porque olha só, nesse vídeo nós estamos comentando sobre isso, sobre essa sensação de derrota. A sensação de derrota é que você, mesmo morando, vivendo num país estável, você se sente com a mesma pressão. E aí você começa a se contestar, porque muitas vezes, em muitas situações,
você não está numa situação profissional melhor do que você estaria no Brasil. Eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu no Brasil estaria possivelmente, profissionalmente, muito melhor do que estou hoje, em termos de finanças, em termos de situação financeira. Eu não troco a minha vida aqui, porque minha decisão não foi financeira. Mas quando há um problema financeiro, um impacto financeiro, você começa a pensar: "Pô, eu não consegui me desvencilhar do peso de achar que eu vou ser sempre derrotado e demitido". Isso também causa uma outra sensação, que é conhecida como a síndrome do impostor. A ideia de que sucesso e segurança são temporários e não são merecidos. Você vivendo neste país mais estável, que lhe dá mais segurança e suporte, que lhe permite fazer um planejamento mais sólido de longo prazo, quando você está totalmente inserido na sociedade, como você é já um cidadão deste país, ou seja, você tem direito a ter acesso a todos os serviços que são providos pelo governo, você ainda tem uma sensação dentro de você de que há algo perigoso e que está faltando. Essa é a síndrome do impostor. E curiosamente, essa síndrome do impostor, segundo dados da Universidade de Coimbra, que fez um estudo, nós citei no vídeo passado a respeito disso, eh, essa sensação de segurança, olha que coisa curiosa, ou falta de segurança e de problemas, que vão acontecer na sequência, prementes, 49% das pessoas entrevistadas têm certeza que haverá um problema no próximo período, a pesquisa aqui não informa, contra 8% das pessoas que são nativas daquele país. E curiosamente, não há distinção deste receio em nenhum nível profissional, desde aqueles que exigem menos qualificação até aqueles com mais qualificação. Os números variam entre 46% e 51%. Diferença desprezível. Ou seja, mesmo as pessoas que estão menos suscetíveis a esse tipo de impacto que o país lhe gera, essas pessoas também sentem essa mesma insegurança. Ou seja, dá para dizer com alguma segurança que essa é uma característica dos imigrantes brasileiros, no geral. Você sente isso? Se você sente, você escreve aqui no nosso comentário. Se você já passou por isso, eu sinto isso. Faz 15 anos que eu estou aqui. Trabalho no segundo os bancos neozelandeses, professor universitário é a segunda profissão mais segura no país, perdendo apenas para bombeiros. Eu ainda sinto essa insegurança. E aí tem o outro ponto, o ponto que eu deixei para falar mais aqui no final, né? Essa dificuldade, essa sensação gera uma dificuldade enorme de viver com pessoas que não têm esse background. Eles relaxam e eu não. Acontece dentro da minha casa. A minha esposa, neozelandesa, ela tem muito mais facilidade de relaxar e falar: fazer um planejamento daqui a 10 anos, daqui a 10 anos a gente resolve. Porque não vai, eu não vou ficar desempregado, eu não vou ter que mudar de carreira. Não, eu vou mudar de carreira se eu quiser mudar de carreira. E se eu mudar de carreira, 3 anos nessa nova carreira vai me dar uma quantidade de dinheiro, uma posição profissional capaz de me manter de maneira muito satisfatória. Eu não vou sair de, sei lá, de 10.000 para 780. Eu vou sair de 10 para 8. Isso gera uma série de conflitos, porque você tem dentro de casa uma pessoa que está sempre preocupada: "Ó, não dá pra gente fazer isso porque a gente vai, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã". Calma aí, cara, a gente tem uma poupança, não vai tudo tranquilo, relaxa. E esse não é um problema que só eu tenho, tá. Como eu disse, e eu não vou citar aqui, mas eu hoje conversei com alguns amigos, imigrantes aqui na Nova Zelândia que têm exatamente a mesma sensação. E aí é o seguinte, né, como resolver esse problema? E a gente vai falar sobre isso, mas eu queria lembrá-los aqui no meio do vídeo para você deixar o like agora, se inscrever no canal, é importante pra gente. O canal teve um momento muito bom, agora a audiência deu uma estabilizada, deu até uma caída.
Eu conto com vocês, o seu like ajuda na recomendação desse vídeo, faça isso agora, tá? Como resolver esse problema? Bom, primeiro, entender que o problema existe, é real e precisa ser decodificado, precisa ser compreendido. Como esse problema surge? É culpa sua? Não é culpa sua. É simplesmente o ambiente no qual você foi criado. Então, é um problema existente, real. A segunda é você, é claro, existem os caminhos mais terapêuticos, né? Um terapeuta, uma terapia, por exemplo, mas há questões mais diretas. Comunicando-se claramente dentro do seu trabalho, fazendo as perguntas relativas à sua segurança do trabalho, dentro do trabalho, investigando dentro da sua empresa o que acontece com profissionais da mesma origem, se é um problema da sua origem, porque de fato é academicamente provado, sem falar de todos os problemas que a desigualdade social causa, há esse problema pessoal, essa preocupação que você carrega com você. Eu tenho muito interesse nessa discussão sobre desigualdade social e eu vou trazer isso aqui para o canal com alguma frequência. Isso porque isso traz impacto naqueles que moram fora do Brasil. De alguma maneira, parte da minha pesquisa acadêmica, nesse livro, Everyday Lifestyle and Sustainability, que eu escrevi com 2 colegas na faculdade, eu escrevi a maior parte do livro, nós investigamos 24 famílias e 21 países diferentes, analisando o impacto ambiental de cada família. E comparando, né, as diferenças, como pequenas diferenças na vida das pessoas, né, no cotidiano pode aumentar ou diminuir o impacto ambiental. Minha pesquisa é sobre impacto ambiental e agora, desde esse livro, eu migrei também para a questão da desigualdade social e diferentes impactos ambientais em diferentes camadas da sociedade. E cada vez mais eu vou descobrindo tentáculos normalmente negativos desse problema da desigualdade social. E foi muito revelador para mim descobrir que essa insegurança que eu sinto, esse nervoso que eu sinto, mesmo conversando com os meus chefes, falar que eu tenho medo de perder o emprego, é por isso que eu estou sempre me defendendo. No fundo é isso, é uma coisa constante na minha vida. E se você estiver planejando sair do Brasil, saiba que você deve passar por isso. Isso vai afetar as suas relações pessoais, isso vai afetar as suas relações profissionais e você vai ter um pouco de trabalho. Espero que vocês não tenham passado por isso, ou que vocês não passem por isso, que vocês automaticamente se adaptem à questão da vida num país menos desigual, se é que vocês estão indo para um país menos desigual. Não é fácil. E essa é mais uma marca indelével que brasileiros carregam com eles para onde quer que eles vão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, considere a possibilidade de virar membro aqui do De Fora para Dentro. Ajuda demais no crescimento do canal. A gente troca ideias muito boas no nosso clube de membros. O canal do WhatsApp é sensacional, muito legal mesmo. As conversas são de altíssimo nível, as pessoas mudam de opinião, o que é fantástico. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, virem membros aqui do canal para terem acesso a esse grupo do WhatsApp. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e se quiserem ajudar de maneira diferente e definitiva, façam o Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.